Leaves me standing here in the pouring rain, and I said to myself, cry me some tears, let my fears just disappear. Boa noite, pessoal. Muito boa noite, muito obrigado pela presença de vocês a mais esse evento, esse webinar do Hub da Gestão. Felizes de estarmos com vocês mais uma vez. E o webinar de hoje, na realidade, ele fecha uma trilogia que começou em dezembro, em que nós tratamos, no primeiro webinar, nós tratamos de planejamento estratégico em cenários de crise e cenários de risco. Na sequência, nós abrimos um segundo webinar em janeiro, quando nós falamos novamente em planejamento estratégico, mas numa visão quando o planejamento estratégico é mais importante e quando o desenvolvimento de competências é mais importante. E, finalizando a trilogia, hoje nós estamos abordando empresas estão prontas para executar ações estratégicas. Esse momento ele é essencial por um motivo muito simples. Muitas vezes as pessoas acham que simplesmente estruturar o planejamento estratégico é o suficiente para o sucesso das ações estratégicas. Na realidade, o planejamento estratégico, ele requer, dentro da sua conceituação de ações a serem praticadas, a visualização se a empresa ela está preparada para efetivamente executar as ações estratégicas e ter sucesso nessa execução. Então, por conta disso, hoje nós vamos estar tratando desse assunto. Antes de começarmos efetivamente a falar sobre os diversos tópicos que margeiam o nosso tema de hoje, eu gostaria de pedir para o William fazer uma série de considerações aí, que são orientações dentro da nossa interação entre debatedores, moderador e vocês participantes. William, por favor. Bom, boa noite, Pedro. Tudo bem? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma orientação só para a gente organizar as perguntas. Eu tirei um print aqui da tela para vocês verem. A gente tem esse dois balãozinhos aqui, que é de questions and answers, Q&A, o famoso Q&A, né? E por aqui a gente vai organizar as perguntas. Então, se você tiver uma pergunta, por favor, clique nesse Q&A e vai abrir um bloquinho como se fosse o bate-papo, o chat ali do já velho conhecido, mas por aqui a gente consegue organizar as perguntas que vão ser respondidas e a ordem com que as quais a gente vai responder. Só isso. Obrigado, Pedro. De nada, William. Obrigado a você. Só queremos recordar aí que no final, além do webinar em si, nós vamos fazer uma pesquisa de satisfação e aí, mais uma vez, a gente ainda vai comentar alguma coisinha aí que possa ser importante para vocês. Mas, enquanto isso, eu vou pedir para o William projetar uma tela que normalmente começa o nosso webinar, que é uma tela que mostra as empresas que tiveram uma importância fundamental na elaboração de tudo aquilo que nós tínhamos pela frente para fazer, colaborando com as nossas iniciativas e fazendo com que essas situações aí elas pudessem acontecer, tá? Então, dentro desse processo, nós temos empresas que são patrocinadoras e temos empresas que são parceiras. Ambas as empresas com importâncias diferentes pelas ações que elas carregam, elas permitiram que o nosso propósito pudesse acontecer
ser sedimentado na linha do tempo e hoje ser apresentado para vocês na forma de todos os webinars que a gente tem pela frente ainda. Esse é o nosso terceiro e ainda faltam 20 webinars até o final do ano para a gente esgotar esse primeiro ano de atuação junto a vocês, e a gente agradece mais uma vez a presença de todos vocês, nos prestigiando nessa nossa iniciativa, nesse nosso propósito. Eu vou fazer uma breve apresentação de mim. Então, nesse momento, eu sou o moderador desse webinar. Eu sou uma pessoa com 35 anos de experiência de Banco Itaú, transitando entre a área de tecnologia e a área de mercado de capitais, em que eu tive uma participação bastante forte dentro de algumas ações estratégicas relevantes do banco. Depois que eu me aposentei pelo banco, eu tive uma rápida passagem pela YF, que é uma desenvolvedora de aplicativos para a área financeira, e, na sequência, me tornei sócio da EWAX, em que, por 12 anos, eu fui sócio-diretor da empresa respondendo pela região Sudeste. E, nos últimos 2 anos, praticamente, eu me dediquei totalmente a um aprimoramento dos meus conhecimentos de governança corporativa, através de diversos cursos que eu fiz no IBGC, e na construção, junto com mais 6 parceiros de jornada que eu tenho no comitê de gestão do Hub da Gestão, colocando esses nossos assuntos em dia, em ordem, e oferecendo esses webinars a vocês. Agora, eu gostaria que o Fábio Fontanella Moreira e o Manuel Batista se apresentassem e falassem um pouco da experiência, que eles são os debatedores dessa noite. Muito bem-vindos, Fábio, muito bem-vindo, Manuel, e espero que a gente tenha uma noite de muita inspiração, de muito esclarecimento e de sucesso para todos nós. Vamos lá, Fábio. Muito bem, olá Pedro, boa noite, Manuel, boa noite participantes, obrigado pelo convite, para estar aqui com vocês e pela participação de todos. Eu sou Fábio Moreira, sou consultor, professor, pesquisador e palestrante na área de estratégia empresarial. Sou engenheiro de produção por formação, mas há 22 anos eu trabalho com estratégia, propriamente dito, em projetos dos mais diversos tipos, projetos de consultoria e de educação, né, focados em empresas também com e sem fins lucrativos, empresas públicas, aí no Brasil, na América Latina e em outros países também. Sou sócio fundador da Stex Desenvolvimento Empresarial, que é a empresa de consultoria e educação que tem trazido aí para os nossos clientes projetos e conhecimento em torno desse tema de estratégia empresarial. Boa noite a todos. Eu agradeço aos organizadores pelo convite, agradeço a todos vocês pela presença. Eu me chamo Manuel Batista, tem mais de 20 anos que eu trabalho em grupos siderúrgicos de pequeno e de médio porte. Tive a oportunidade de liderar vários projetos estratégicos, inclusive implementação de sistema integrado, projetos de turnaround e a construção de novas unidades. Hoje, atualmente, eu trabalho como presidente do Grupo Swiss Steel no Brasil. Muito bem, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Manuel. E agora vamos entrar dentro dos tópicos que vão estar abraçando esse nosso tema de hoje, que diz respeito às empresas estão prontas para executar ações estratégicas. E a primeira pergunta que eu gostaria de direcionar aos nossos debatedores qual a importância do caráter cíclico do planejamento e execução da estratégia? Quer dizer, de quanto em quanto tempo que a gente precisa revisitar isso daí, como que isso acontece em cenários de uma crise maior? Por favor, fiquem à vontade aí para colocarem as suas opiniões. Acho que a gente pode começar aí com o Fábio, e depois, na sequência, o Manuel ele complementa com a sua opinião sobre esse assunto. Muito bem, Pedro. Esse assunto ele é bem interessante porque ele tem sofrido uma reviravolta bastante grande nos últimos anos, né, principalmente nos 2 últimos anos, com relação à pandemia e anteriormente com outras crises que já houveram aí no passado.
E o que a gente percebe é que os ciclos de planejamento, eles estão mudando. Hoje, embora para muitas organizações falar de futuro seja bastante complicado, é importante que as organizações tenham um horizonte de tempo definido no longo prazo, que seja de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e isso tudo depende muito da organização. Empresas em setores mais dinâmicos acabam tendo ciclos de planejamento mais velozes, né? Então, a gente tem que tratar de ciclos de planejamento mais curtos. Porém, o que a gente precisa entender é que tanto o planejamento quanto a execução, que são cíclicos dentro desse processo, eles precisam atender uma demanda relacionada especificamente às necessidades de cada organização, no sentido de quanto que as organizações se propõem a mudar e quais desafios elas se estabelecem para si mesmas, né? As empresas que pretendem fazer grandes saltos estratégicos, elas precisam ter um cuidado no planejamento muito maior, porque as transformações elas são muito mais impactantes, né? E precisa ter um ciclo de execução também muito mais profundo para que elas possam garantir o controle, o tracking dessa transformação. Senão, o planejamento ele vai ser apenas um sonho que nunca será alcançado e, na verdade, vai gerar grande frustração para as organizações. Nesses períodos de incerteza, voltando minha fala inicial, né, as transformações elas são muito mais importantes porque a gente teve uma reviravolta nos nossos desafios e as empresas precisam agora voltar à dinâmica de planejamento e execução o mais rápido possível para que elas possam coordenar a saída dessa crise, né, e a entrada aí num novo ciclo de gestão que a gente tem pela frente. Manuel, você gostaria de complementar aí a explanação rica do Fábio? Sim, acho que o Fábio falou bem dos prazos, né? Mas por que é importante a gente voltar na estratégia, né? Obviamente é fundamental você ter uma boa estratégia, ter um bom planejamento. Mas a estratégia, ela depende de uma série de fatores externos. Pode ser o ambiente, podem ser os concorrentes, pode ser o câmbio, pode ser a legislação, e também de fatores internos, né? A equipe, dos processos. Então, existem coisas que podem fazer com que você tenha que revisitar a estratégia e replanejar ou corrigir. Normalmente, a pergunta que a gente sempre faz é: ela não está avançando na velocidade que eu preciso, eu não estou conseguindo os resultados, como eu posso corrigir? Essa é a pergunta básica, mas existem outras perguntas que são importantes. Quando vocês revisitarem a estratégia, eu posso perguntar: apareceram outras oportunidades? Existem novos riscos? O que era fundamental na minha estratégia? Quais eram os alicerces da estratégia? Isso continua valendo? Né? São exemplos de perguntas que a gente tem que fazer com uma certa periodicidade, mesmo que o projeto esteja funcionando. Muito legal. Bom, eu gostaria de lembrar a todos os participantes que toda vez que vocês ficarem com alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta, não esqueçam das recomendações, das orientações dadas pelo William e façam a pergunta dentro do QA. Então, em algum momento, a gente vai pegar e responder essas perguntas para vocês para gerar o máximo de esclarecimento possível. Agora, na sequência, eu sempre costumo brincar que dizer em todo evento tem aquela pergunta que vale 1 milhão, tá? E essa é uma pergunta que, a meu ver, vale 1 milhão. Eu não vou poder pagar nem o Manuel, nem o Fábio, mas, assim, de qualquer forma, vale pela brincadeira do 1 milhão, pela importância que essa pergunta tem. E a pergunta é: o que devemos considerar na execução da estratégia? Então, esse é um ponto que o nosso tempo talvez nem permita esgotar de uma forma mais aprofundada isso, mas dentro das características mais importantes, por favor, eu vou começar com você agora, Manuel. O que você colocaria como pontos de mais alta relevância? Pedro, acho que o Manuel teve algum problema e ele caiu. Bom, então, vamos lá. Eu vou repetir a questão para o Fábio, tá? Então, Fábio, dentro dessa consideração da importância dessa pergunta, o que devemos considerar na execução da estratégia? Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que a execução da estratégia ela existe para tornar a estratégia realidade.
Então, os objetivos estratégicos, eles devem se materializar na realidade de uma organização através dos processos de execução da estratégia. A execução da estratégia passa por acompanhar o plano, mas também por acompanhar as transformações que são exigidas para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Nenhuma estratégia é estabelecida para manter uma situação atual. As estratégias são estabelecidas para levar a organização a um processo de crescimento, de melhoria, de alcance de outras realidades. Portanto, as transformações serão inerentes ao processo de execução da estratégia e realmente a gente precisa garantir que tanto os indicadores quanto os projetos sejam acompanhados dentro deste processo. Agora, um fato irrelevante, extremamente relevante dentro dessa dinâmica, é que como nós estamos tratando de um processo de transformação, as pessoas envolvidas dentro desse processo, elas vão ser diretamente afetadas. A organização, de certa maneira, vai ser afetada, as pessoas vão ser afetadas e as pessoas serão resistentes a essas mudanças. Então, bons processos de comunicação, de gestão de mudança, serão fundamentais dentro de um processo de execução da estratégia, sob o nosso ponto de vista. E é isso que a gente tem percebido, que muitas vezes a gente se preocupa muito em ficar acompanhando apenas os indicadores e a execução dos projetos, sem perceber que, no final das contas, são as pessoas que vão executar tudo isso e que devem estar acompanhando tudo isso e que elas precisam ser envolvidas em todo este processo, senão nada vai acontecer. Então, a gente precisa ter uma visão mais abrangente dentro da execução, envolvendo as pessoas e os processos de mudança que a organização vai sofrer, gerenciando essa mudança em paralelo à gestão da estratégia. Muito bom, Fábio. Muito interessante essa tua colocação aí e, assim, é muito importante que a gente tenha essa visualização mais ampla para saber pensar nos detalhes necessários para efeito da execução e essa execução ser bem sucedida. O Manuel, ele voltou. Manuel, você tem condições de falar para a gente, fazer um posicionamento sobre essa questão? Sim, primeiro eu queria pedir desculpas, a gente estava justamente falando de risco, e aparentemente teve um problema no fornecimento de energia do bairro. Então, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, eu estou aqui no escuro, se o fornecimento voltar, eu vou conectar pelo computador. Mas, basicamente... Eu estou achando, Manuel, que você fez isso de propósito, já fazer o cenário de risco dentro da tua resposta, hein? Eu estou meio desconfiado, mas vamos lá, Manuel. Mas tudo bem, isso contraria fortemente a estatística, Mas tem dois pontos aí que eu acho fundamentais. Obviamente, existe uma série de coisas que é importantíssima na execução da estratégia, mas, para mim, os dois pontos cruciais, eles são o foco e o alinhamento. Por que o foco? Porque, geralmente, a estratégia, principalmente se ela requer uma mudança, ela é algo difícil de ser feito, senão ela aconteceria sozinha. Então, os gestores que estão envolvidos, eles precisam pensar sempre na estratégia, incluir estratégia na rotina, a gente vai falar um pouco mais disso para frente, e ter muito foco. Por exemplo, quando eu tenho um projeto importante, eu tenho os eixos principais do projeto na minha mesa e eu olho para eles todo dia no começo da minha jornada de trabalho, para eu ter a certeza que eu tenho eles bem claros na cabeça e que aquele dia eu vou gastar um tempo impulsionando cada um daqueles eixos. Se tem um dia que eu não faço isso, para mim, ele é um desperdício. E o segundo é alinhamento. Alinhamento por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, para a estratégia se desenrolar ao longo do tempo, você precisa que a equipe esteja alinhada, você precisa que quem te contratou para a estratégia esteja alinhado, você precisa que, às vezes, seu fornecedor esteja alinhado. Então, é muito importante que a estratégia ela tenha um plano de comunicação e que você exercite esse plano continuamente. Então, para resumir, os dois aspectos fundamentais na minha visão, eles são o foco e o alinhamento. Muito bom, Manuel. Muito obrigado aí por você ter dado essa contribuição aí. Eu acho que complementou aquilo que o Fábio citou. E agora nós vamos para um cenário de uma pequena mudança em relação ao que a gente praticou até agora. A partir de agora, a gente vai ter um nível de interação maior com os participantes do nosso webinar. E para fazer com que isso aconteça, eu vou estar pedindo para o William apresentar uma primeira pesquisa que fala sobre o que devemos fazer para acompanhar a estratégia. Tá? Então, dentro dessa questão aí, existem algumas colocações que passam por criar indicadores específicos, reuniões periódicas, acompanhar os projetos.
Por favor, vocês podem preencher o que vocês acham que é o mais indicado, o mais conveniente, e vocês têm 30 segundos para isso. Obrigado. Pedro, eu vou compartilhar o resultado aqui, tá? Ah, legal, vamos lá. Muito bem, então, dentro das respostas que foram dadas, a gente tem até um certo equilíbrio que é muito interessante aí para depois a gente explorar. A gente tem 36% das pessoas acreditando que é a criação de indicadores específicos, que é o mais relevante, que fazer reuniões periódicas tem 43% de relevância e acompanhar os projetos, 21%. Então, eu gostaria de estar passando essas colocações aí para os nossos debatedores, para imaginar o que temos que fazer efetivamente para acompanhar a estratégia. Podemos começar aí com o Fábio. Perfeito, Pedro. Legal o resultado da pesquisa, né? E se eu fosse responder essa pesquisa, eu teria bastante dificuldade, porque essas 3 opções são importantes para acompanhar a estratégia, né? Você não consegue acompanhar a estratégia se você não monitorar a estratégia. Então, você precisa de indicadores para fazer esse monitoramento, esse acompanhamento da estratégia. Você também não consegue acompanhar a estratégia se você não acompanhar os projetos, porque são os projetos os responsáveis pela transformação organizacional. E você não conseguiria fazer isso sem realizar reuniões, né? Assim, deixar tudo isso apenas num sistema online de acompanhamento, você precisa debater com seus líderes, com seus colegas, os resultados que nós estamos obtendo e tomar decisões de correção de rumo. Portanto, eu achei que ficou bem nivelado a primeira e a segunda alternativa, mas eu responderia que as 3 são extremamente importantes para que todo esse processo aconteça. Manuel, você gostaria de complementar alguma observação tua em relação a esses resultados? Sim, achei muito interessante a resposta. É um equilíbrio mesmo, né? As 3 coisas são muito importantes. O que eu sugiro em relação a isso é o seguinte: acompanhar o indicador significa desdobrar o indicador em ações concretas, né? Então, não basta realmente apenas fazer o acompanhamento, mas o produto desse acompanhamento ele tem que ser ações para serem executadas, né? Obviamente, as reuniões periódicas fazem parte. Eu sugiro fortemente que elas sejam incluídas na rotina, né? A gente vai falar disso um pouco para frente também, mas elas têm que acontecer, e nem sempre isso é muito fácil na empresa, e o acompanhamento dos projetos, né? Ajuda muito você ter algumas coisas prontas, né? Eu uso muito o discurso de elevador. Quando eu sempre tenho 30 segundos sobre o projeto, falando onde ele está, onde a gente quer chegar e o que está acontecendo, como a gente vai fazer isso. Porque isso me permite, além das reuniões periódicas, usar em determinados momentos, né, que podem aparecer de oportunidade. Mas, sem dúvida, é muito necessário um ritual de acompanhamento. E, Manuel, eu vou complementar fazendo uma pergunta para você adicional. Aqui nesse acompanhamento estratégia, a gente tem 3 itens específicos que falam de pontos relevantes, tá? Na tua experiência, você citaria mais algum ponto que seja relevante dentro desse acompanhamento? Sim. Você tem os indicadores, você tem as reuniões, mas você precisa acompanhar também os efeitos a longo prazo, né? Então, quando você tem uma estratégia, os seus indicadores, em um determinado momento, eles te levam a um resultado no futuro. Variações desses indicadores, no presente, eles podem levar a resultados diferentes, né? Vou dar um exemplo, a questão da variação cambial, ela é muito importante no projeto atual que eu estou. Se eu estou vendo uma variação do indicador hoje, o câmbio está muito alto, isso muda completamente os resultados da empresa no planejamento de médio e longo prazo, dos investimentos. Então, isso é mais difícil, né? Mas, como você falou na primeira questão, revisitar a estratégia, muitas vezes o resultado dos indicadores ele te leva a rever os resultados a longo prazo do projeto.
Mas não adianta focar neste assunto se você não tem o acompanhamento sólido dos indicadores. E, Fábio, dentro desse contexto, eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria que você explorasse comigo, tá? E respondesse. Dentro desse acompanhamento, a gente partiu de 3 pontos, aí o Manuel ele colocou um ponto adicional. A gente pode considerar que nunca vai existir uma receita de bolo para isso daí e que cada segmento de negócio, cada ação estratégica, ela tem os seus componentes que precisam ser muito bem pensados para que você decida efetivamente o que é relevante no acompanhamento? Eu acredito que não, Pedro. Eu acredito que, independente do setor, independente da empresa, você não tem como deixar de acompanhar indicadores, ações, projetos, né? Realizar reuniões. Acho que isso é um assunto básico. A forma como se vai fazer isso, né, tem sido muito discutido ultimamente, né? A gente tem falado muito de gestão ágil da estratégia, né? Essa palavra ágil, embora seja um modismo, tem se impregnado nas diversas organizações, para ter um tipo de acompanhamento um pouco mais dinâmico de todo esse processo e principalmente da forma como os projetos são implementados, eventualmente utilizando outras técnicas como OKR, etc., para poder fazer o acompanhamento do alcance dos resultados estratégicos. Mas eu acho que eu não vejo uma forma de você fazer o acompanhamento de estratégia sem estar monitorando e sem estar acompanhando os projetos. Legal. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Manuel. E agora, na sequência, eu vou estar pedindo para o William mostrar a pesquisa de número 2, que vai falar de quais cuidados em lidar com a gestão da estratégia versus operações do dia a dia. Né? Então, existem algumas opções aí que, novamente, eu peço aos participantes que escolham aquela que eles considerem como mais associado à sua experiência ou à empresa que ele atua. Só para reforçar a resposta aqui, aliás, as respostas, né? Porque às vezes no celular não dá para ele ler tudo de uma vez só, eu vou ajudar. As respostas, da primeira é: isso não é um problema para um bom gestor. A 2 é: isso não é um problema na minha empresa. 3, priorizar a operação, entre parênteses, incêndios. E a última, a visão futura é prioridade. Encerrando aqui a pesquisa. Muito bem. Então, temos aqui a resposta. Dessa vez, assim, a gente tem uma tendência muito forte em cima da resposta que diz respeito à visão futura prioridade, com 59%. Priorizar a operação, que são os casos em casos de incêndio, tá? Então, todo mundo sai correndo em cima de uma coisa específica, 27%. Isso não é problema na minha empresa, 5%. Isso não é problema para um bom gestor, 9%. E aí eu gostaria de começar com o Manuel, pedindo para ele fazer observações sobre essa visão dos nossos participantes em relação a essa questão. A visão de futuro é a prioridade. A gente não pode perder porque o futuro tem esse hábito de virar presente, né? Mas os incêndios, eles aparecem. Qual que é a minha sugestão? O dia a dia ele é fundamental. A palavra aqui é conciliar. Então, primeira coisa, tem que abrir espaço na sua agenda para estratégia. Você tem que ter momentos na sua agenda no futuro preparados para você discutir a estratégia, fazer as reuniões de acompanhamento que o Fábio mencionou. E, como eu disse na pergunta anterior, eu olho para a estratégia no começo do dia. A frequência desse ritual é a frequência necessária, você estabelece. Agora, ajuda muito se você aproveitar os momentos do dia a dia para incluir a estratégia. Por exemplo, digamos que a sua empresa vai ter um evento para comemorar o recorde de tempo sem acidentes, com perda de tempo. Aproveita que você vai fazer um pronunciamento e fala um pouquinho da estratégia, como ela está avançando, como ela está indo, festa de fim de ano. Você também pode, durante a rotina, conciliar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente estava implementando o SAP, que era uma questão estratégica importante, e é uma questão muito controversa, né? Todo mundo sabe que não é uma implementação fácil. Eu passava lá no financeiro e falava assim: nossa, que bacana, né? Imagina quando a gente tiver o SAP, como a conciliação vai ser mais rápida. Ou, por exemplo, se você está num projeto de capital de giro, visitando a fábrica, você
comenta mesmo, olha, o estoque já está baixando, o nosso projeto está caminhando bem. E do mesmo jeito, os pontos que você precisa melhorar. Então, o truque para mim é sempre você estar conciliando. Numa visita ao fornecedor, explicar por que você precisa dele na estratégia. Numa visita ao cliente, explicar no cliente o que tem para ele sobre a estratégia. Enfim, o dia a dia, ele traz oportunidades excelentes para você viver a estratégia na empresa. Então, desse modo, sim, a estratégia deve interferir no dia a dia e o dia a dia interfere na estratégia. Muito bom. Manuel, obrigado aí pelas suas considerações. E agora eu gostaria de ouvir o Fábio, o que ele tem a dizer a esse respeito. Perfeito esse comentário do Manuel, muita propriedade, realmente é isso, a estratégia tem que ser o foco. Porém, a estratégia, a gente às vezes esquece, a gente acha que estratégia e operação são duas coisas totalmente dissociadas, não? A estratégia acontece na operação. O que gera o resultado no indicador estratégico não é o objetivo estratégico, não é a estratégia, é o resultado da operação, do que eu tenho estabelecido hoje. Portanto, se pegar fogo no que eu estou gerando resultado hoje na minha linha de produção, eu não bato o indicador estratégico. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado, claro, em priorizar as questões estratégicas e cuidar do que vai gerar o resultado estratégico. Né? É claro que tem muitos incêndios, se a gente não tomar cuidado, um dos principais sinais de que uma estratégia está sendo mal executada é quando os incêndios predominam, né, e levam o foco dos gestores no dia a dia da organização. Existem incêndios que eu não deveria me preocupar, deixa pegar fogo e destruir tudo, porque isso vai ser menos um problema na minha frente quando isso estiver destruído. Porém, existem incêndios que eu preciso cuidar porque eles estão relacionados ao alcance dos meus objetivos. E como os indicadores dependem dos resultados do dia a dia, é o dia a dia que gera o resultado em qualquer indicador, eu preciso também cuidar muito bem dessa operação, zelar muito bem por essa operação, naquilo que é realmente crítico e estratégico dentro dessa operação. Maravilha, Fábio, muito obrigado aí, obrigado, Manuel. E agora eu vou estar chamando o William novamente para mais uma pesquisa de número 3, que vai estar tratando de quantos projetos estratégicos uma empresa pode ter. Então, aí, dentro das respostas possíveis, a primeira resposta, um único projeto, a segunda, de 2 a 3, a terceira, quantos forem necessários, e a quarta e última, depende da capacidade. 30 segundos, por favor. Pedro, estou encerrando e compartilhando o resultado. Legal, obrigado. Então, vamos lá. A gente tem dentro das questões aí, as mais relevantes das respostas, depende da capacidade com 48%, quantos forem necessários com 44%, de 2 a 3, 7%, um único projeto, 0%. Então, eu gostaria de ouvir a opinião do Manuel e do Fábio. Vamos começar pelo Fábio agora, e de uma forma assim, bem sucinta, falar sobre isso, que aí é uma resposta meio sim, não e algum cuidado específico. Mas, por favor, Fábio. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de capacidade versus necessidade, porque a estratégia não é definida com base na capacidade, mas na necessidade de onde eu quero e devo chegar. Muitas vezes eu tenho necessidades de sobrevivência da organização, de sustentabilidade da organização, que exigem uma certa capacidade que eventualmente eu não tenho. Mas eu vou precisar achar formas de conseguir criar essa capacidade, senão eu não chego lá, provavelmente eu nem vá sobreviver. Mas a gente tem que realmente ser muito criterioso, tomar muito cuidado em estratégias muito audaciosas que exigem capacidades impossíveis de serem disponibilizadas. Então, sim, tomar esse cuidado. A estratégia não leva como premissa a capacidade no seu planejamento. Porém, a capacidade ela é importante porque eu vou ter que achar capacidade para entregar essa estratégia. Então, existe um caminho de ida e volta, né, no planejamento e na avaliação da capacidade de execução desses projetos. Legal. Manuel?
Eu concordo integralmente com o Fábio, né? Tem que ter um equilíbrio entre a necessidade e a capacidade, elas andam juntas, né? A minha sugestão, se você tem mais de um projeto, eu sou sempre a favor de fazer pouca coisa, mas fazer bem feito para ter o resultado. Se você tem mais de um projeto, tenta colocar dentro do mesmo guarda-chuva, porque aí você compartilha os rituais de acompanhamento, você compartilha os momentos que você vai discutir com as pessoas, aquilo tudo que a gente falou do acompanhamento da estratégia, você faz de uma vez só. Vou dar um exemplo para vocês, quando a gente começou a implementar a Lei Geral de Proteção de Dados na empresa, que a gente estava trabalhando com uma empresa terceira para nos ajudar, e ela falou, cria um comitê de proteção de dados. E eu achei interessante, porque a nossa empresa é pequena, então a gente já tem o pessoal que cuida da ISO, que é a mesma pessoa que cuida da LGPD, que é a mesma pessoa que cuida da rotina da empresa. Então, ao invés da gente ter as mesmas pessoas trocando de chapéu na reunião, a gente tem uma reunião única de gestão que passa pelos aspectos principais e que inclui os aspectos da estratégia. Então, a minha recomendação é isso. Se você tem vários projetos para gerir, tenta combinar no máximo possível, porque você vai ter sinergia e vai liberar tempo dos gestores. Aí uma pergunta que cabe para os dois aí. Esse momento do dimensionamento é um momento ao longo da estruturação do planejamento estratégico ou é uma coisa que vamos e se descobre ao longo da execução? Na minha experiência, ele se acopla no planejamento estratégico, mas no final do planejamento estratégico. A gente não busca limitar, né, toda a discussão de estratégia em função da capacidade. Porém, em algum momento, eu vou precisar avaliar essa capacidade e, eventualmente, voltar e rever as minhas intenções estratégicas, né? Então, ele se acopla em algum momento no planejamento estratégico, sem limitar o próprio planejamento. Ah, legal. Manuel? Eu concordo, né? Existem projetos que são muito óbvios que você não tem a capacidade. Por exemplo, vamos colocar no sistema integrado novo, um SAP. Eu preciso de pessoas que entendam de SAP para me ajudar na implementação do projeto. Eu preciso ampliar a capacidade. E existem projetos que vão pegar você de surpresa, que você vai olhar na origem, você acredita que você está bem dimensionado e vai descobrir que você precisa de recursos ao longo do projeto, precisa aumentar a capacidade, né? Então, sua pergunta, Pedro, é difícil. Algumas coisas você vai saber desde o começo, algumas coisas você vai saber ao longo do caminho. O que você não pode é desprezar estes sinais, né? Muitas vezes a gente vê bons projetos sendo abandonados por uma, vamos dizer assim, uma incapacidade de execução, que é uma pena. Muito bom. Na realidade, eu joguei essa questão porque realmente não é uma receita de bolo, sim, não. É um conjunto de fatores que merece muita reflexão e domínio das informações da empresa e do mercado para saber o quanto que é possível executar, né? Então, legal. Bom, vamos lá. Então, nós vimos aí essa situação dos projetos, né? E aí, vamos para uma chamada aí do William novamente para apresentar a quarta e última pesquisa, tá? Que diz respeito ao que devemos priorizar na execução de um projeto estratégico. As respostas são comunicação, entregas do projeto, tecnologia, processos e competências. 30 segundos, por favor. Então, vamos lá. Então, temos como resposta, assim, num nível mais significativo, como comunicação, a primeira com 30%, depois a gente tem a parte de entregas do projeto, com 30% também, e, finalmente, processos com 30%. Competências fica com 11% e tecnologia com 0%. Gente, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Me surpreende tecnologia com 0%, tá? Mas vamos lá. Então, começar com o Fábio agora.
Para que serve um projeto estratégico, né? Por que a gente criou o projeto estratégico? Para alcançar um objetivo, né? Então, o projeto ele vai trazer uma transformação, as entregas de um projeto vão representar essa transformação, e essa transformação vai gerar um impacto nos meus indicadores, dando saltos de performance, fazendo com que os indicadores alcancem os seus planos. Portanto, se eu fosse priorizar alguma coisa dentro da execução de um projeto, dentre todas que foram faladas aqui, eu estaria priorizando as entregas, mas numa avaliação de o quanto que essas entregas vão gerar de impacto real nos meus objetivos. É muito comum a gente desenhar projetos e no meio do projeto a gente percebe que não, ele não vai entregar o que eu imaginava. Implantação de um SAP, estou no meio do projeto, eu percebo, caramba, isso vai atrasar, não vai gerar o impacto que eu havia imaginado, eu vou precisar executar outros projetos para complementar este, né, para gerar o impacto no meu objetivo. Portanto, essa visão do resultado do projeto, do impacto do projeto nos nossos objetivos, ela é muito importante e tem que ser feita desde o começo. Legal. Manuel? É muito difícil essa escolha, né? Mas se eu tivesse que priorizar uma única, eu também pensaria nas entregas. Por quê? As entregas, elas são o sintoma, é o diagnóstico do seu projeto. Se o projeto está realizando as entregas como deveria, é sinal que tudo está correndo bem. Se você não está conseguindo fazer as entregas, você tem que analisar, porque aí sim seu problema pode estar em tecnologia, ele pode estar em processo, ele pode estar em competência, ele pode estar em comunicação. Então, o fato de uma entrega não estar acontecendo, ela te obriga a fazer uma análise que te obriga a pensar nos outros, nas outras componentes, né, nos outros itens da sua pergunta. Minha opinião, se as entregas estão boas, foca na comunicação, sinal que o projeto está avançando. Se as entregas não estão boas, definitivamente tem que entender o motivo das entregas não estarem acontecendo. E aí eu só vou complementar por que eu me surpreendeu o 0% de tecnologia. Eu tenho lido muito de diversos especialistas em planejamento estratégico, em organização de segmentos de negócio, que a tecnologia é um fator preponderante dentro da sustentabilidade dessas empresas no futuro, com afirmações do tipo: todo e qualquer segmento do negócio, toda e qualquer empresa vai ser tecnológica antes de mais nada, tá? Então, dentro desse conceito, a tecnologia não mereceria uma nota melhor na priorização da execução dos projetos estratégicos? Bom, Pedro, depende do projeto, né? Depende do tamanho da empresa, o que você chama de tecnologia, né? Se você está com um projeto muito complexo, você tem que ter ferramentas de acompanhamento do projeto, um software, um MS Project, alguma coisa. Você pode precisar da tecnologia de divulgação, né? Eu entendo que a pergunta das pessoas que estão aqui, elas estão imaginando um projeto de um tamanho que talvez a tecnologia não seja crítica. Não é um projeto de tecnologia, né? Mas o Fábio mencionou o projeto da SAP. O projeto da SAP é toda a tecnologia. Você tem que você tem que acompanhar a tecnologia o tempo inteiro. Você está mudando completamente toda a infraestrutura da empresa, né? Manuel, eu acho que faz sentido, tá? Obrigado aí pela colocação. E agora vamos colocar uma pergunta aí que envolve tanto você, Manuel, quanto o Fábio, que é: quais as informações vitais para a gestão da execução da estratégia? Tá? Começo com você, Manuel. Eu já perdi mais ou menos a ordem, quem começou na anterior, então começo com você, tá? Tudo bem, eu vou voltar a falar dos indicadores, né? Mas os indicadores sempre com a ação atrelada, né? É muito interessante quando a gente participa de uma reunião de análise de indicadores e que nada acontece depois. Isso, para mim, não é reunião, isso é terapia de grupo, né? Então, sem dúvida, você tem que acompanhar os indicadores para ter a certeza que eles desemboquem numa série de ações concretas e aí sim acompanha o seu plano. Sua estratégia ela tinha um plano original e a análise dos indicadores vai ampliar ou vai reduzir esse plano ou vai modificar esse plano. A outra parte que eu gosto de acompanhar muito, que é muitas vezes esquecida, é a análise SWOT, ou seja, a análise das forças, dos riscos, das fraquezas e das oportunidades, tá? Na execução da estratégia, pensem em utilizar suas forças ao máximo. Esteja atento às suas fraquezas e aproveite as oportunidades. E os riscos, na medida do possível, vai eliminando, né? Se você tem um risco que você consegue prevenir, vou dar um exemplo muito bobo, mas que tem na empresa de todo mundo,
sistema de para-raio. Ele não é mais um risco, ele está resolvido. Mas se você tem um risco que você não consegue prevenir, é muito importante ao longo da estratégia você saber se ele acontecer, quem faz o quê, como, quando, quem eu vou assinar. Então, respondendo a sua pergunta de um jeito bem pragmático, o par indicadores e ações, e estar sempre atento aos riscos que você já mapeou na estratégia. Legal. Fábio? Perfeito, Manuel, exatamente isso. Eu apenas complementaria, primeiro ressaltar a importância dos riscos, né? Os riscos são a quarta fronteira da gestão estratégica, né? E pensando que os 3 pilares da estratégia, o próprio planejamento, os projetos e os processos, os riscos estão inerentes em volta desses 3 grandes componentes. A importância da gestão de riscos no acompanhamento da estratégia é fundamental. Eu complementaria com uma informação, um ponto importantíssimo que a gente precisa acompanhar, o engajamento dos colaboradores e dos stakeholders dentro desse processo, né? A gente terá uma chance muito pequena de alcançar os objetivos, resultados estratégicos, se a gente não tiver o engajamento das pessoas. Então, monitorar como é que está o clima, como é que está a satisfação, como é que está o engajamento das pessoas com relação à estratégia, aos resultados estratégicos, ao processo, né, todo o processo de transformação inerente à estratégia, eu acho que é fundamental também. Às vezes a gente se esquece que, do outro lado, tem muita gente ansiosa, com expectativas, com necessidades, e que se a gente não cuidar muito bem delas, não importa qual objetivo, qual projeto a gente invista, que nada vai ser executado. Muito bom. Agora, uma outra questão, no mundo que o compartilhamento ele é cada vez mais intenso e cada vez mais praticado dentro das empresas, tem uma pergunta aqui que abraça, eu acho que esse assunto também. Qual a importância da gestão das partes interessadas, ou os conhecidos stakeholders? Fábio, começar com você agora. Eu acho que é justamente isso que eu acabei de dizer, né? Assim, sem os stakeholders, sem as partes interessadas, né? Principalmente as pessoas da organização, nada acontece. Então, a gestão desses stakeholders, ela é um componente que me remete lá à primeira resposta que eu dei, naquela primeira pergunta, que fala de change management, de gestão de mudança. A gestão de mudança, ela é um componente necessário de ser praticado nos processos de gestão da estratégia, de gestão de projetos, porque sem esse devido controle e gestão das partes interessadas, dos stakeholders, nada vai acontecer na organização. Legal. Manuel? Eu também vou falar do plano de comunicação. É muito oportuno a pergunta do Roberto que apareceu no chat, né? Qual a importância das pessoas nessa execução? A importância das pessoas é total, tá, Roberto? Porque não adianta você ter uma bela estratégia no nível mais alto da empresa e a pessoa que está ali na frente do seu cliente ou de qualquer outra parte interessada não estar trabalhando a favor da estratégia. Então, como que a gente faz isso, tá? É um plano de comunicação. Todas as partes interessadas estão olhando para você, para a sua empresa, pensando 2 coisas. O que eles têm que fazer e o que tem para eles no projeto, né? O verdadeiro engajamento de uma pessoa em qualquer projeto é quando tem algo para ele no final do projeto. E hoje, com a questão das redes sociais, a velocidade dessa comunicação ela é brutal. Se você não comunicar, alguém vai falar com o seu público. Então, vou dar um exemplo. O que é o foco para a parte interessada que me contratou para o projeto? Ele quer saber do andamento do projeto, ele quer saber se eu estou entregando os resultados. Então, eu sempre mostro para ele aonde eu estou hoje, aonde eu quero chegar e o que vai ser necessário. Para os empregados, o foco é um pouquinho diferente. A primeira pergunta é assim, o que minha vida vai mudar? Eu vou ter mais oportunidade? Meu trabalho vai ficar mais fácil? Eu vou ter que estudar? Eu vou precisar aprender alguma outra coisa? Né? E também, como que o projeto está indo? O que eu preciso que você faça do jeito um pouquinho diferente? Quais as entregas que estão funcionando? Quando você pensa no cliente, que muitas vezes é negligenciado no plano de comunicação, ele também está pensando, esse projeto da empresa X, ele vai me ajudar no meu negócio? Ele vai trazer mais competitividade para mim? Ele vai trazer alguma vantagem? Seu fornecedor também, eu vou precisar da ajuda dele? Eu preciso ter uma cadeia forte que inclui meu fornecedor? E a própria comunidade, né? Hoje tem vários exemplos, a questão de sustentabilidade, seu projeto vai gerar um emprego, seu projeto vai gerar incômodo para mim, seu projeto vai trazer algum efeito aqui na comunidade que eu vivo.
Então, o plano de comunicação ele é fundamental, contemplando todas as partes interessadas, e a importância das pessoas é fundamental, porque é a sua pessoa que vai ser o representante do seu plano. Você não pode ter um discurso na alta gestão e ter qualquer pessoa da empresa lidando com as partes interessadas com um discurso diferente do seu. Perfeito. Só complementando aquele assunto que eu falei de gestão de mudança, né? Lembrem que gestão de mudança, o componente principal na gestão de mudança é comunicação. Então, essas duas coisas estão totalmente integradas. Sem dúvida. Muito bom, Fábio. Bom, eu vou passar algumas questões aí que os participantes colocaram. A gente tem uma questão de tempo também, mas eu vou começar com uma delas, que foi colocada pelo Washington. A construção de cenários não deve fazer parte inicial da construção do plano estratégico, ou isso deve ser parte dos indicadores de controle? Fábio, acho que começar por você. Esta nova dinâmica que se estabelece a partir dessas crises, da última crise principalmente, ela evidenciou, como eu já havia dito, a questão da gestão de riscos, né? Dentro dos componentes da gestão estratégica, principalmente, e um dos componentes é o planejamento estratégico, né? A formulação das estratégias. Naturalmente, trabalhar a gestão de riscos gera cenários, porque eu tenho fatores incertos que podem ou não acontecer, tem probabilidades maiores ou menores de acontecer e geram impactos maiores ou menores, caso elas aconteçam. Então, esses processos de planejamento estratégico, cada vez mais estão, quando eu integro a gestão de riscos, estão cada vez mais demandando, né, criação, construção de cenários. Nem todo planejamento estratégico, nem toda metodologia de planejamento estratégico trata de construção de cenários. É muito comum você passar por metodologias que não cuidam de cenários, vão para SWOT, vão direto para gestão de contexto, etc. Mas esse fato da gestão de riscos está impactando bastante a gestão estratégica de uma organização, começa a gerar a necessidade de se pensar em cenários. Então, cenários têm que estar embutido, na minha visão, na construção do plano estratégico, né? E os indicadores de risco vão estar monitorando se eles vão acontecer ou não. E, Fábio, eu vou aproveitar e um gancho que você falou em riscos, tal. Tem uma outra pergunta que foi feita pelo José Marcos, que ele pergunta, aí, inclusive interessado em você, como devem ser geridos os riscos? Bom, gestão de riscos é um processo a ser estabelecido em qualquer organização e serve para qualquer organização. E é uma necessidade de todas as organizações, né? A gente trata muito de uma visão de gestão integrada de riscos, ou Enterprise Risk Management, né? Que trata dessa gestão integrada de riscos, né? Os riscos nascendo numa visão de estratégia e migrando para todas as componentes de uma organização, riscos de projetos, riscos de operações, riscos externos que vão afetar a minha organização, além dos riscos estratégicos, claro, são componentes que devem ser muito bem trabalhadas. Então, todo esse aspecto de identificação dos riscos, né, em cima de todas essas categorias de riscos, depois a tratativa, né, a avaliação desses riscos, a avaliação de probabilidade e impacto de cada um desses riscos, e depois os planos e estratégias de tratativa de riscos devem ser processos comuns, né, a serem instaurados em todas as organizações, mas numa visão de gestão integrada e não departamentalizada dentro dessas organizações, na minha visão. Muito bom. E, Manuel, agora eu vou passar uma questão para você, que é a seguinte: o que fazer ao identificar que a execução da estratégia não está trazendo os resultados esperados e grande parte do budget já foi comprometido? Bom, de modo geral, se você identificar que a estratégia não está atingindo o resultado esperado, você tem que fazer uma análise, você tem que entender o porquê. Você não pode sair correndo, tomando ações, sem saber aonde você vai atirar, né? Então, ele depende de uma análise muito grande. Em relação ao orçamento, acontece, né? Você tem geralmente 3 opções. Você pode desistir do projeto, que é a opção mais dolorosa, para mim, na maioria dos casos, é a última opção. Você pode tentar redimensionar o seu projeto para ver o que é essencial e preservar
com o orçamento que te sobra, né, que é uma alternativa muito razoável, ou você pode tentar conseguir aumentar o orçamento, que a gente vê muito em vários projetos. Não conheço nenhum projeto de SAP que tenha terminado com o orçamento original, tá, por exemplo, mas aí depende muito da capacidade da empresa e da sua capacidade de alavancar recurso. Às vezes, você precisa mesmo, eu tenho uma estratégia lá em 2, 3 etapas, eu vou esquecer a terceira etapa, eu vou congelar, eu vou exercitar a primeira, vou exercitar a segunda, vou aumentar o meu resultado financeiro com isso, e aí eu vou autofinanciar a outra etapa, tá? Mas não tem segredo, você tem sempre que estar olhando quanto dinheiro que você vai gastar e quanto que está sobrando. Muito bom. E aí eu vou fazer uma pergunta, eu vou direcionar para o Manuel também, essa é uma pergunta minha, tá? Eu vou tomar a liberdade, como mediador, também de apresentar uma questão. Porque, assim, o que eu percebo, principalmente assim na experiência que eu tive como sócio de uma empresa de consultoria, é que as empresas médias ou pequenas para médias, elas têm uma série de dificuldades, eu não vou entrar no mérito, que eu levaria muito tempo, mas a pergunta é, se a empresa não tiver condições de adotar as melhores práticas na execução, o que fazer? Bom, autocrítica é muito importante, né? Todas as vezes que eu briguei com a realidade, eu perdi, né? Então, aquilo que o Fábio falou de avaliar a necessidade e avaliar a capacidade, ela é muito importante. Se você, de fato, tem uma ideia muito importante, que você considera crítica, e você acha que você não tem condições de implementar, vale muito a pena você buscar um apoio de terceiros, buscar um apoio de uma consultoria, buscar um suporte externo. O que eu acho muito importante é que esse apoio ele não pode ser algo permanente, é algo que acontece durante a execução, transfira estes conhecimentos, transfira essa capacidade que você não tinha para a sua equipe, e aí você, em algum momento, você precisa seguir adiante sozinho. Se aquilo realmente é importante, ele tem que fazer parte da sua rotina. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda quando eu preciso. Legal. E agora, para encerrar, porque a gente já está no limite do nosso tempo aí, eu vou selecionar mais uma questão aqui, que é do José Marcos, e ele pergunta, José Marcos Paluelo, o que devemos considerar na execução da estratégia? Pode ser o Fábio? Pode ser, sim. Acho que é um pouco de tudo que a gente falou hoje, né? A execução da estratégia é um processo dinâmico, é um processo necessário, que sem ele a gente vai trazer grandes frustrações para a organização, né? Nenhuma estratégia é autoexecutável. Se nenhuma estratégia é autoexecutável, a gente precisa garantir bons processos de acompanhamento, de execução da estratégia, senão ela simplesmente não vai acontecer. Muito bom. Bom, agora a gente já está no limite do nosso tempo, estouramos um pouquinho o nosso tempo, por sinal, mas eu gostaria de pedir para o Manuel e depois para você, para vocês fazerem assim alguma consideração que vocês achem relevante dentro do cenário que a gente abordou no nosso tema, como encerramento do nosso webinar. E, enquanto isso, eu peço para o pessoal que já comecem a praticar aí a resposta da avaliação de vocês, porque ela é muito importante para a gente em relação aos nossos próximos webinars, que o nosso propósito é sempre tentar oferecer alguma coisa cada vez melhor. Então, se for possível, vamos dar muita importância ao que está sendo dito, mas não esqueçam depois de preencher a pesquisa, tá? Bom, eu resumiria, a discussão foi muito interessante, muito obrigado. Eu resumiria o seguinte, ao executar a estratégia, foco, precisa ter um foco muito grande, precisa ter um alinhamento das pessoas e ter uma clareza de propósito. Se a organização toda compreende aonde você quer chegar, as pequenas decisões do dia a dia que a organização toma, ela consegue avaliar se elas estão alinhadas com a estratégia, porque elas têm o mesmo propósito, tá? Peço desculpas aí pela intempérie aqui que eu tive, e me coloco à disposição de vocês para futuras questões, quem quiser continuar essa discussão através dos outros canais disponibilizados pelo Hub da Gestão. Fábio? Muito bem, eu traria um ponto de vista que a gente tem percebido que os processos de gestão da estratégia, tanto de planejamento quanto de execução, eles têm sofrido evoluções,
O mundo da agilidade demanda novos procedimentos para planejamento e execução e que podem ser incorporados dentro desse processo. Então, incentivo a todos que pesquisem, que leiam, que busquem informações a respeito dessas evoluções dentro do processo de planejamento e execução da estratégia. E se quiserem continuar esse debate, bater papo a respeito disso, é um item de interesse de pesquisa que eu tenho feito nos últimos anos, e também tem algumas informações a respeito disso, então fiquem à vontade, no nosso site tem bastante informação também a respeito disso, e estou à disposição de todos aí. Queria agradecer a participação para o Pedro, para o Manuel, para os demais participantes aqui do nosso webinar. Bom, eu gostaria também de participar desse encerramento, em primeiro lugar, agradecendo demais aí a tua participação, Fábio, a tua participação, Manuel, que acho que vocês trouxeram uma riqueza de informações muito grande para todos nós que estamos participando desse webinar. Aos participantes, agradeço demais aí a participação. Eu tenho acompanhado, como integrante do Hub da Gestão, as participações, e essas participações elas têm sido repetitivas numa série grande de pessoas, tá? Então, em relação a tudo isso, eu fico muito satisfeito e assim, sempre tem uma promessa nossa, que faz parte do nosso propósito, de trazer conteúdos cada vez mais relevantes, cada vez mais disruptivos, para que vocês, gestores de empresa, possam ter uma linha de raciocínio aprimorada em relação a essas novidades, ao invés de apanharem por conta de não ter essa oportunidade. Aqui é um fórum para mostrar isso para vocês, e a gente respeita muito vocês ao trazer essas situações. A gente trabalha muito em cima disso. E, mais uma vez, eu agradeço demais ao Fábio, e eu agradeço demais ao Fábio, que participaram desse processo de construção desse webinar, e agradeço também a ajuda do nosso pessoal aí de tecnologia, que é o William e o Roberto, que sem eles também a coisa ficaria mais confusa, tá? Então, muito obrigado a todos. Peço mais uma vez que vocês usem o QR Code que aparece no canto da tela para acionar o aplicativo que tem o formulário de satisfação, da pesquisa de satisfação. E, mais uma vez, agradeço demais a todos de terem participado do nosso webinar. Uma boa noite e tudo de bom para todos vocês. Tchau, tchau. Without you, everything is reconciled. I go to the same places, I see the same faces. Everything's the same, but I don't have you.